Oi, tudo bem? Olha só, Pode Bem na área. Estamos de volta. Estávamos um pouquinho afastado aí do nosso canal do YouTube, porque tivemos uma mudança, não é? E ciclos acontecem, mas a gente está aqui de volta, trazendo o melhor conteúdo para você, não é? Numa nova roupagem. E eu quero muito agradecer aqui os nossos parceiros aqui do Pode Bem, não é? O Flávio Melo, que está sempre com a gente, também o Carlos Silva, né? Nós três aqui do Pode Bem, né? O Bem que Conecta. E quero agradecer muito também ao Toninho Ramos, né? Que nos cedeu um espaço aqui para a gente dar continuidade no Pode Bem, né? O Bem que Conecta é o nosso podcast, né? Que trazemos aí os convidados mais variados, né? Com temas, né? As temáticas são das mais variadas possíveis. E o Toninho Ramos, né? Nos cedeu uma sala aqui no ambiente dele, que inclusive tem um museu, o Museu do Rádio, não é? Um museu que é maravilhoso. Se você não conhece, dá uma passadinha aqui para você conhecer, né? É história, não é? É memória, e isso é muito importante. Então, Toninho, um grande abraço para você, para toda a sua família. Nós estamos aqui, inclusive, na Rua das Flores, não é? Quero agradecer também, né, aos nossos parceiros que estão com a gente. O Pode Bem tem mais ou menos um pouquinho mais de um ano. Nós estávamos lá com a Cida, né, na Unopar, a Cida Santucci. Quero mandar um grande abraço para a Cida, que também foi uma grande parceira nossa nesse início do nosso Pode Bem, o Bem que Conecta, não é? Quero agradecer também o Mercado Modelo, Fernando Ceni, né, nosso parceiraço que está com a gente sempre, não é? E quero agradecer também o Eduardo Rover, que está com a gente sempre, né? Ele que é hipnoterapeuta, já fez muitas entrevistas com a gente aqui no Pode Bem, vai voltar agora, né? A gente dando início aí 2025, né? Com novos projetos aqui para o Pode Bem, muito bacana, inclusive, não é? E hoje eu estou aqui com a nossa convidada, né, a doutora Rosana Ramos, que fiz o convite para ela e ela aceitou com muito carinho. Então, seja muito bem-vinda ao nosso Pode Bem, doutora. Adriana, o pessoal que está nos assistindo, para mim é um grande prazer poder estar aqui, né, poder passar um pouquinho do que a gente, do conhecimento da gente e principalmente poder estar participando, poder estar aqui debatendo nesse espaço de informação tão importante que é o Pode Bem. Parabéns pelo retorno e muito obrigado por eu estar fazendo parte aí como convidada aqui, e sempre que a gente puder e sempre que a gente tiver disponibilidade, estamos aí. Olha só que maravilha, não é? E a gente sempre vai ter muitos convidados aqui, né? Inclusive nesta cadeira, outro dia vai sentar aqui o Flávio Melo, né? Trazendo convidados, o Carlos Silva também trazendo os convidados, eu. E hoje eu estou aqui muito feliz aqui com a doutora Rosana, que inclusive quando a gente estava comentando, né, doutora Rosana, de você vir para cá, né, no nosso bate-papo aqui, iniciando, né, novamente aqui o Pode Bem, a gente acabou colocando no nosso WhatsApp, né, que você ia estar aqui e tudo mais, aí as pessoas começaram a mandar perguntas, não é? Que fala de advogada, já vem uma série de perguntas, né, que as pessoas querem saber, assim como a doutora Rosana vai na Rádio Bom Jesus, né, eu trabalho na Rádio Bom Jesus FM também, e faço entrevistas lá, e a doutora Rosana já foi várias vezes, né, lá também, para sanar as dúvidas, né, e é tão importante isso. E aí a gente recebeu, doutora Rosana, uma enxurrada de perguntas, e aí eu quero fazer algumas, não dá tempo de fazer todas, mas eu quero fazer algumas perguntinhas para você aqui hoje, viu? Que legal, eu fico feliz com isso, acho muito importante, é um trabalho assim, eu vejo até como um trabalho social. As pessoas precisam sanar suas dúvidas e muitas vezes a informação às vezes é um tanto complicada, e a informação que a gente sempre procurou
prestar o tipo de resposta ser mais simples, de uma maneira mais objetiva, mais não objetiva, mais clara. Então é muito importante, acho muito legal o podcast ter aberto aí para o pessoal poder estar perguntando. Isso mesmo, que bom, né? Então a gente vai falar muito hoje aqui nesse bate-papo muito bacana. Eu agradeço a você que já conhece o Podbem, temos o nosso canal do YouTube, temos o nosso Instagram, que é @podbem_, temos também, que é aquele tracinho, né, embaixo, temos também o nosso Facebook do Podbem e temos muitas entrevistas bacanas que nós fizemos, né? No decorrer desse ano todo, já tem um ano de podcast, né, de programas. As pessoas já começaram a mandar no WhatsApp, né, as perguntas, as dúvidas, porque querem aproveitar também este espaço, que é muito bacana, não é? Tem que aproveitar esse espaço nosso aqui também para sanar algumas dúvidas. É importante isso, né, doutora Rosana? Muito importante. A gente precisa, como eu falei, as pessoas buscam informações, elas buscam esclarecimentos. Hoje, né, a internet nos dá esse meio tão importante de conhecimento e se a gente puder ajudar um pouquinho, né, nossa, é muito bom isso. Lógico. E é uma troca, na verdade é uma troca uhum. de informações. Aí chegaram algumas perguntas, a gente falou, não, por que não colocar aqui essas perguntas, não é? Para, de repente, também outra pessoa tá com a mesma dúvida, porque é sempre assim que acontece, não é? Tá com a mesma dúvida e aí a gente vai conversar um pouquinho aqui. Olha só, a doutora Rosana, chegaram aqui umas perguntas, eu já vou começar a fazer, tá? Não, pode fazer. Não é? Vamos fazer responder aqui as perguntas do WhatsApp. Doutora, vou dar entrada na minha separação. Não casei no civil e é verdade que eu preciso dividir a minha casa com o ex? Olha só que pergunta. Pois é, direito de família. Direito de família. Sim, pelo que eu entendi aí, seria uma dissolução de união estável, uma pessoa que não casou no civil. Não casou no civil. Mas existe essa possibilidade, sim, de regulamentar essa separação através de uma dissolução de união estável. E nessa dissolução de união estável já pode ser feito a partilha de bens, quando se tem bens a partilhar, já se discute a pensão alimentícia de filhos, até entre o casal ali, se for o caso, enfim, guarda de filhos. É como se fosse mesmo um divórcio, mas muda-se o nome, a dissolução de união estável. E via de regra, a união estável é regida pelo regime da comunhão parcial de bens. A não ser que o casal tenha feito um contrato, um termo de união estável e tenha estabelecido antes qual seria o regime, né, dessa união. Mas, como a maioria das pessoas geralmente não faz, então, via de regra, é a comunhão parcial de bens. Nesse caso, se o casal adquiriu durante esse período, estiveram juntos lá por 8 meses, 2 anos, 10 anos, né? Não importa o tempo, mas se dentro desse tempo eles adquiriram um bem, financiaram lá e ainda talvez estejam pagando, mas já pagaram boa parte desse bem, tem que ser partilhado, sim. É bem complicado isso e às vezes tem gente que fala para mim assim, mas eu vou ficar morando na casa porque eu que tô pagando a prestação e tal, por que eu tenho que dividir? Mas aí vocês precisam dividir o valor que já foi pago até a data da separação. Se vocês pagaram lá 10 parcelas, vai ter que verificar isso aí e vai ter que partilhar isso. Tá? Não sei se é exatamente o caso, né, da pergunta, mas digamos que seja um bem quitado, teria sim que dividir. Geralmente, nesses casos, acabam vendendo, dividindo valor, que é uma das opções, né? Mas se foi adquirido durante o período da união estável,
ele tem que ser partilhado sim. E quando tem filhos pelo meio? Com relação ao bem, a partilha vai existir da mesma forma. Da mesma forma. Então, pode acontecer de quem está com a guarda da criança, né, do filho menor, ficar no imóvel, tá? Como uma, vamos dizer assim... Mas isso é garantido por lei ou não? Não existe uma garantia. Uhum. Assim como o que pode acontecer é um cônjuge cobrar aluguel da parte dos 50% daquele que ficou. Também é uma opção que existe e que existem decisões favoráveis e existem decisões contra, né, essa situação. Mas, via de regra, se pede sim, aquele que não está no imóvel pede aluguel para quem ficou. Tá? Então, é uma opção. Ou deixa de pedir o aluguel porque o filho está morando, ficou com a mãe, por exemplo, e está no imóvel. Então, quando não há acordo, então as soluções dadas daí pela justiça existem das mais variadas formas, né? Mas tem que dividir sim. E a gente está falando aqui sobre união estável. É importante, não é, doutora Rosana? Se não casa no civil, é importante que vá fazer uma união estável mesmo no papel, não é? Porque sim, isso acaba ajudando. A formalização. Né? A formalização, digamos. Porque tem muita gente que simplesmente, né, como se diz, junta os trapos, né? Não é assim que a gente costuma falar, né? Exatamente. Vamos morar todo mundo junto lá. Mas assim, não se prende a isso. Só que num determinado momento, às vezes é importante, não é? Sim, é claro, até pelo regime, que é o que eu falei. Se não faz, é automático a comunhão parcial. Mas, de repente, haveria um interesse de fazer uma separação total de bens, por exemplo. Então, teria que constar nesse documento. E esse documento ele pode ser feito um documento particular como um documento em cartório, né? E se não fez, depois, quando vai fazer a partilha de bens, aí é bem mais complicado. Às vezes, outra situação que é importante ter esse termo é quando um dos companheiros, né, chamado companheira, falece. Então, o contrato, o termo de união estável, ele é um documento que o próprio INSS reconhece, assim como os regimes próprios de previdência, né, de município, estado. Então, o contrato, o termo de união estável, é um documento que serve de prova. Então, é importante sim que se faça. Ah, olha só, né? Dá respondido, não é? Tem uma outra pergunta aqui, doutora Rosana. O pai da minha filha vive mudando de emprego e a pensão é descontada na folha, não é? Como eu faço? Cada vez que mudar, eu preciso ir no fórum? Olha, você é uma privilegiada de conseguir o desconto em folha. A gente sempre diz que a maneira mais fácil de se conseguir receber pensão alimentícia é quando o devedor de alimentos trabalha registrado, porque daí você consegue fazer o desconto em folha. Então, só que daí é um tanto burocrático, porque a empresa vai fazer esse desconto só depois que ela receber o ofício do juiz. Então, de repente foi feito um acordo no fórum ou teve uma decisão judicial que fixou isso, que seria descontado na folha, mas a empresa ela só vai realmente confirmar esse desconto depois de receber esse ofício. Daí o que acontece? Pelo que eu entendi na pergunta aí, o pai vive mudando de emprego. Então acaba de chegar, porque às vezes demora para chegar esse ofício num determinado emprego, aí quando chegou ali ele já mudou de emprego. Você tem que pedir de novo. Então vai ter que verificar com o advogado que trabalhou no seu processo e esse advogado vai ter que requerer, informando bem certinho, com o máximo de detalhes possível, de preferência, coloca até o setor que a pessoa trabalha e para que seja feito esse desconto em folha. E cada vez que mudar, tem que fazer novamente. Tem que fazer novamente, né? Olha só.
Aí, outra pergunta aí, pegando o gancho, né? E se a partir desse momento ele saiu da empresa que ele trabalhava e não está mais registrado? Aí, gente, passou a ser a obrigação do pai. Até então, a obrigação é da empresa. A empresa que tem que fazer aquele desconto, vai ter o número da conta e vai passar esse valor para quem? Para o credor de alimentos, para o filho, no caso. Mas se não tiver trabalhando mais, volta a obrigação a ser só do pai. Aí ele é que tem que fazer o depósito, levar mediante recibo, na data, se acontecer de não pagar, vai ter que executar. Daí é toda aquela situação. Por isso que eu comecei dizendo que que bom que tem alguém registrado para poder descontar na folha. Isso é uma segurança. É uma segurança. Então, mas se caso, como essa pergunta diz, né, muda bastante de emprego, então tem que sempre estar buscando isso daí, não é? Tá vendo só? Uma outra pergunta aqui, aliás, tem muitas perguntas, não vai dar tempo da gente fazer só neste podcast, doutora Rosana. A gente vai fazer outros, né? Porque o pessoal realmente mandou várias perguntas aqui, não é? Doutora Rosana, posso pedir o BPC Loas para o meu filho autista? Pode sim. E essa é uma conquista, né? Uma conquista, verdade. De uma luta que já vinha há muito tempo. E é uma conquista recente, não é? Recente. E tem dado certo, sim. Tem dado certo. Né? A pessoa com um bom laudo, cumprindo, né, os requisitos que precisa ter o cadastro no CRAS. Tem alguns requisitos que tem que ser cumpridos. Não é só chegar e falar, meu filho é autista, eu quero BPC Loas. Não é assim. Existe uma documentação que precisa ter, vai estar bem explicadinho no atestado médico, nesse laudo médico, né? Relatório, exames, enfim, tem que estar munido de documentação, mas a lei está garantindo sim. Às vezes eu falo, tomara que isso não corte, né? Que quando começa as coisas a dar certo, né? Mas não tem, né? Nenhuma. Você acha que existe possibilidade disso? Que não, mas porque é tão necessário, né? Ajuda bastante. Às vezes o que ocorre é começar a ter mais rigor, mais exigências. Isso que às vezes acontece. É o que aconteceu com o rural. A aposentadoria do rural mesmo. Na grande mudança que nós tivemos com a emenda constitucional 103 de 2019, teve pouca mudança, praticamente nada, não mudou a idade, né? Permaneceu a mulher com 55, o homem com 60, 15 anos, né, de carência. No entanto, depois da emenda constitucional, o rigor na análise e as exigências de documentação foram terríveis. Então, eu temo, né, na concessão do BPC Loas para o autista, enfim, para a criança que é portadora de transtorno, muitas às vezes se consegue para quem é TDAH, e pode acontecer de mais para frente a gente perceber muito mais exigências, eu acredito. Mas por enquanto, gente, um bom laudo médico e o cadastro no CRAS, seguindo aquela documentação que precisa ali, consegue sim. Então é importante, né? Pessoas que, né, estão aí nessa condição, né? E tem que realmente ir procurar, não é? Saber também os seus direitos, né? Tem que ir atrás, verificar os seus direitos, porque tem direito, não é? Olha, sou pai, agora é um pai, né? Geralmente, né? Sempre as perguntas é da mãe, as mulheres, mas olha só, gente, os homens também estão querendo participar, não é, doutora Rosana? Sou pai de 2 crianças. Não tenho condições aí de continuar pagando a pensão no valor que o juiz determinou. O que ele pode fazer? O que pode ser feito? Nesse caso, ele tem que continuar pagando esse valor, porque se ele diminuir por conta... Não pode diminuir por conta, né? Não pode, porque senão
a mãe, no caso, a criança, pode executar a diferença e pode correr o risco até de repente, uma execução sob pena de prisão aí pelas diferenças. Mas, enfim, o que ele pode fazer? Entrar com uma ação revisional de alimentos. Tá? Então, comprovando que houve uma queda nos ganhos dele, ou de repente precisou fazer uma cirurgia, passar por um tratamento grave, enfim, o que a lei diz é que você pode entrar com a revisão sempre que houver uma mudança na situação, de uma parte ou da outra. Então, tanto a criança, a mãe pode entrar com a revisão, como o pai também pode entrar. Se houve a mudança na situação financeira, pode entrar. Mas, como eu falei, só vai poder diminuir o valor depois da decisão final ali, determinando que diminuiu o valor. Olha só. E às vezes você me perguntar assim, mas não posso pagar, não vou pagar. Eu tenho que pagar 400, vou pagar 200. Tá. Pode até pagar, mas você corre o risco de uma execução. De uma execução, e daí o problema é bem mais sério, Às não é? vezes fica bem mais complicado. Fica bem mais complicado. Então, claro, né, a gente sabe que às vezes as coisas acontecem, né, doutora Rosana? Às vezes a pessoa tá num bom emprego, né, de repente muda de emprego, cai o salário, alguma coisa do tipo, e a pessoa realmente precisa fazer essa mudança, mas tudo tem que seguir o curso certo, não é? E um detalhe, às vezes perguntam assim também, mas eu vou ter que contratar advogado, vou ter que pagar, fica caro, eu não tô tendo dinheiro nem pagar pensão e tal. Busca pela advocacia dativa. Né? Veja se você se enquadra nos requisitos para você conseguir um advogado dativo e vá até o fórum, procure saber. Se você conseguir, você não vai ter o custo do processo, mas entre com a revisão, não deixa por conta. Eu acho que jeito tem, não é, doutora Rosana? É só usar pelo caminho, o caminho certo, não é? Porque eu acho que existe sempre dois caminhos, né? O errado e o certo, não é? Tem que seguir para o caminho certo, porque daí as coisas vão dar tudo certo para a pessoa, não é? Com certeza. E olha, vamos fazer aqui a última pergunta, né? E deixar as outras para depois, né? Inclusive, depois até a gente vai comentar aqui que vai ter esse quadro aqui de perguntas aí, nas mais variadas, né? Você viu? Mais variadas perguntas aqui, mas também super importantes, não é? A última pergunta aqui, que eu vou fazer hoje: preciso fazer um inventário se sou a única filha? Olha só, a gente teve algumas perguntas no mesmo... As pessoas estão querendo saber sobre isso, doutora Rosana. Várias perguntas com o mesmo intuito, entendeu? Preciso fazer o inventário se eu sou a única filha. E aí? Sim. Sim? Sim. Muda o nome, você vai ter que adjudicar o bem do seu nome, tirar do nome de quem faleceu e passar para o seu nome. E não existe outra forma a não ser feito todo o procedimento. Então, nesse procedimento vai ter os mesmos requisitos que se exige para o inventário, vai ter que ser feito. Pode ser feito em cartório, não há necessidade, né? Aí com certeza a pessoa é maior, embora hoje se possa também fazer mesmo tendo menor. Então dá para fazer em cartório. Claro que tem alguns requisitos que devem ser seguidos, mas dá. Então às vezes a gente critica bastante o formato da nossa lei, mas a gente tem que falar quando as coisas coisa boa também. Eu vejo como uma das mudanças que nós tivemos na legislação recente, essa facilidade que hoje se tem de se fazer inventário em cartório. Então isso, nossa, agilizou muito, não é? Muito. Nossa. Inventário sempre foi um processo longo, cansativo, desgastante. Muitas vezes, até emocionalmente, não é? Tem tudo. E muitas vezes era
uma pessoa, começa da pergunta. E Aham. tinha que ser judicial, tinha que ser passar por todo o procedimento judicial, que a gente sabe que é moroso, é lento, e isso existe mesmo. O processo civil nesses casos aí, ele tem toda uma tramitação que a justiça tem que seguir mesmo. Então, melhorou muito, tanto para o inventário como para a separação, divórcio, né? Que hoje você faz o divórcio também direto no cartório. Então, eu vejo assim uma coisa muito boa dessa nossa legislação recente, essa facilidade de se fazer em cartório. Mas mesmo assim, é um procedimento, tem custo, e você vai ter que passar, mesmo sendo uma pessoa só. Às vezes as pessoas me perguntam, mas é um bem só, é um veículo, eu vou ter que fazer inventário? Tem. Então, Não dá para você, né? Assim, porque tá no nome de uma pessoa e vai pro nome de outra, não é? olha, uma situação que você consegue, às vezes, mexer sem fazer inventário é quando, por exemplo, você dá um exemplo bem assim, faleceu alguém, não deixou bem nenhum, mas deixou um resíduo de fundo de garantia na caixa, por exemplo. Deixou lá, tem um valor pequeno lá. A lei permite que você faça, através do levantamento de alvará judicial, esse valor, né, o herdeiro, né, embora seja um tanto burocrático também, porque se tiver 10 herdeiros, os 10 têm que assinar. Mas é a única forma que existe para não precisar fazer inventário. Mas sempre que alguém falecer deixando alguma coisa, você vai ter que ter toda essa burocracia, sim. Olha só, respondemos aqui, já ficamos sabendo de várias coisas aqui com 5 perguntinhas, não é? Que mandaram, tem muito mais, conforme eu disse, só que se a gente for falar tudo, doutora Rosana, nós vamos ficar aqui a noite inteira, né? O dia inteiro, não é? Com certeza. Mas até você que está assistindo aqui, ou pelo Facebook, né, do Pode Bem, ou pelo nosso canal do YouTube, se você quiser também fazer uma pergunta, tem aí um questionamento, né, uma dúvida, pode mandar nos comentários, né, doutora Rosana? Sim. Pode mandar, Pode, sim. Escreve aqui nos comentários o que você gostaria de saber, qual é a sua dúvida, porque a gente vai estar aqui, né, junto com a doutora Rosana para poder sanar essas dúvidas aí, não é? De repente abrir um caminho aí para alguma coisa e às vezes, por exemplo, esse pai aqui, não é? Que tá com dificuldade de pagar a pensão, né? Ele já sabe que agora não pode ficar desse jeito, não é? Tem que correr, Tem que entrar com a correr, dar revisional. um jeito, entrar aí e fazer alguma coisa, não é? Mas então é isso. Então, tem alguma dúvida, um questionamento? Coloca aqui embaixo nos nossos comentários, né? E a gente vai pegar essa dúvida, trazer aqui nesta mesa, não é, doutora Rosana? Para a gente poder sanar essa dúvida, não é? É o bem que conecta. É o bem que conecta, e conecta mesmo, não é? E eu quero até pedir para você que está assistindo aqui, se inscrever no nosso canal. É muito importante que se inscreva no nosso canal, não é, doutora Rosana? Para que esse canal possa crescer, possa levar mais conteúdos, não é? E a gente possa fazer esse trabalho tão bacana, que é o trabalho aqui do Pode Bem, o bem que conecta, não é? Quero também mandar um grande abraço, tenho que mandar para o Eduardo Cassimiro, que está sempre com a gente, ele que arrumou tudo aqui, não é? Organizou tudo. O Adriano também, da Graph Mix, que está com a gente, fez o luminoso, né? E está sempre com a gente. Então são pessoas que, né, entenderam esse trabalho, esse projeto nosso, como um projeto de levar mesmo o bem. Por isso que a gente até colocou esse nome, né? O bem que conecta. Não, porque a gente tem tudo a ver, a gente quer falar sobre tudo aqui, não é? Os mais variados assuntos. Vai ter uma hora que vai estar aqui o Flávio Melo, não é? Que é do Pode Bem, com o convidado dele, o Carlos Silva também, né? Com convidada, a doutora Rosana, trazendo aqui. Tem novidades aqui, olha, que a gente estava conversando antes, né? Novidades aqui que eu tenho certeza que você vai gostar demais, não é? Mas agradeço, não é? Esse bate-papo, voltando aqui, que eu estava com saudade, viu, do Pode Bem.
Pois é. Tá? Faz um tempinho que eu não sento nessa mesa aqui, olha só. Microfone não digo, né? Porque todo dia eu tô no microfone. Mas aqui, ó, esse cantinho. É um bate-papo, É um né? bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, né, falando um pouquinho, e a gente sempre tenta falar de uma maneira bem simples. O que a gente fala é de uma maneira geral, é claro, respondendo uma perguntinha aí, mas de uma maneira que todas as pessoas possam usufruir da informação, né, possam questionar também, porque a gente não sabe tudo e a gente está aí também para aprender, né? E fazemos tudo com muito carinho, estamos aqui, né, à disposição. Quem quiser mandar perguntinhas aí, sempre que for possível, a gente vai estar respondendo. A gente vai estar aqui respondendo. Eu não, eu faço a pergunta, né? A doutora Rosana vai estar aqui respondendo, né? Então, olha, um beijo para você, tá? Que Parabéns. Bom. Parabéns para nós, né? Parabéns para nós. Ó, pode bem, o bem que conecta, hein? Beijo, até a próxima.